Opa, tudo bem? Como é que você tá, guerreiro do concurso? Animado para mais uma aula de língua portuguesa? Animado para começar ali mais um pouco da sua preparação para a batalha? Que bom que você começou a assistir mais essa aula de língua portuguesa. Vamos conversar mais um pouquinho aqui sobre alguns dos conteúdos importantes e conteúdos que estão arrolados ali nos editais e que costumam compor o que nós conhecemos como a parte fundamental da prova. Olha só, nós estamos quase finalizando o estudo de morfologia, tá? Quase finalizando. Você está estudando verbos, já está cansado de tanto estudar verbos, mas ainda tem um pedacinho, uma partezinha a mais para você estudar. Essa partezinha a mais aparece em provas, assim, a depender do estilo da prova. Algumas provas colocam no edital tempos compostos, outras colocam correlação de tempos e modos verbais. Basicamente é isso que nós vamos estudar aqui. Quais são os tempos compostos e qual é a correlação de tempos e modos verbais em uma sentença. Para isso, você vai ter que usar todos os seus conhecimentos que você já adquiriu a respeito dos tempos e modos verbais. O que é um presente, o que é pretérito perfeito, o que é pretérito imperfeito, porque a partir disso nós vamos colocar os verbos compostos, vamos poder montar essas formas, tá bem? Então, o que você pode pensar a respeito disso? Essa é uma matéria fácil, só que ela é uma matéria que possui pré-requisitos. Então, o pré-requisito para você entender um pretérito mais que perfeito composto do indicativo é entender o que é o modo indicativo e o que é a noção de pretérito mais que perfeito. Aí fica um pouco mais fácil quando você vira isso em alguma frase, beleza? Então, eu prometo que a aula vai ser bem tranquila, vou tentar levar da maneira mais leve possível para essa matéria você estudar e de uma vez só resolver o problema. Vamos lá? Acompanhe comigo aí na tela então. Tempos verbais compostos. Então, como nós vamos definir um tempo verbal composto? O que é basicamente um tempo verbal composto? Está aí para você. Forma-se um tempo verbal composto a partir da combinação dos verbos ter ou haver com outros verbos que hão de figurar, que eles vão aparecer como verbos principais. Então, basicamente, você vai ter aqui o verbo ter ou o verbo haver, certo? Esses aqui estarão conjugados, mais um verbo principal. E aqui, qualquer verbo para formar esse termo chamado de tempo composto, beleza? Então fica de olho nessa formação. Existem aqui alguns tempos compostos para nós analisarmos já no começo, tá? Então faz uma gentileza e analise. O primeiro tipo é o pretérito perfeito composto do indicativo. Vamos partir da noção básica, pretérito passado perfeito, ação finalizada, tudo bem? Pretérito perfeito composto do indicativo. O que você tem que entender é que ele equivale ao pretérito perfeito, só que é uma forma composta. Como é que nós formamos? Com o verbo ter ou com o verbo haver, que devem estar conjugados no presente do indicativo, e o verbo principal deve estar no particípio. Nossa, professor, não entendi. Então vamos lá. Ele vai mostrar um fato, a semântica desse tempo é mostrar um fato que tem ocorrido com frequência. Quer dizer, começou no passado e vai ocorrendo com frequência, provavelmente até o presente. Perfeito? Olha só. O país tem feito esforços para combater a crise. Analisando aqui, eu tenho essa forma. Tem feito. Esse é o pretérito perfeito composto. Como é que nós sabemos isso? Simples. Pegue ali o verbo ter, tá? O verbo ter está conjugado no presente do indicativo. Essa forma feito que nós temos aqui aparece no quê? Aparece no particípio. Correto? O país tem feito esforços para combater a crise. Uma coisa que eu quero chamar a sua atenção é o seguinte: é bastante comum você resolver algumas provas aí e o elaborador da prova pedir para você trocar essa forma tem feito por vem fazendo.
tá? Tem feito por vem fazendo. Então veja, eu troquei o verbo ter pelo verbo vir, está no presente, então está indicando de alguma maneira a mesma circunstância. Esse fazendo é uma forma nominal do gerúndio, tá? Ocorre que essas formas verbais, esse tem feito e esse vem fazendo, são formas verbais semelhantes. Então, se o elaborador da prova pedir para você se trocar tem feito por vem fazendo mantém o sentido e a correção gramatical, sim, só toma cuidado com a forma aqui, tá? Para conseguir bater a correção gramatical desse verbo ter e do verbo vir, que devem estar acentuados de acordo com as regras mais importantes, né? De acordo, se estiverem no plural, evidentemente. Então, o primeiro tempo você já viu, pretérito perfeito composto do indicativo. Vamos pegar o segundo. Pretérito perfeito composto do subjuntivo. Aqui nós mudamos o quê? O modo verbal, tá? Mudamos aqui o modo verbal, aqui é subjuntivo. Como é que nós fazemos? O verbo ter ou o verbo haver deve ficar no presente do subjuntivo e o principal no particípio. Ele indica o quê? O desejo de algo que já tenha ocorrido. Como assim? Torço para que ela tenha falado com sua mãe. Essa é a forma do tempo composto. Olha só, esse tenha é o presente do subjuntivo. Ó, que ela tenha. Lembra que é o verbo ter. Esse falado está aqui no particípio. Então, essa forma aqui, ó, tenha falado, é o que nós chamamos de pretérito perfeito composto do indicativo, tá? Uma forma composta do verbo. Você está entendendo, então, como é que você tem que fazer? Tem que analisar a formação, ver como vai ficar o auxiliar. O auxiliar meio que vai orientar a conjugação. Ele que vai orientar, na verdade, esse nome do tempo. Depois observar o principal. Então, aqui, nós vimos o pretérito perfeito composto do subjuntivo. Vamos dar uma olhada nos demais. Veja só, o próximo. Pretérito mais que perfeito composto do indicativo. Se lembra que o mais que perfeito era aquele do tipo amara, que tem esse ara aí no meio, tá? Ação passada anterior a outra ação também passada. Essa é a definição. Como nós formamos essa maneira de conjugar, né? O verbo ter ou o verbo haver, eles devem estar no pretérito imperfeito do indicativo, no imperfeito. E o verbo principal no particípio. Como assim? Eu vou dizer para você. Realizei o exame porque me preparara corretamente. Tá? O que é que nós temos aqui? Ó? Esse preparara, veja bem, seria o pretérito mais que perfeito simples. Certo? Vou mostrar para você como fazer. Vamos pegar aqui e fazer propriamente. Pega a caneta e ó, o verbo principal vai ser preparar. Então vai ser assim, porque havia me preparado. Preparado no particípio, o verbo haver aqui no pretérito imperfeito. Certo? Então é isso que você tem que perceber. Ó, eu deixei o pronome aqui no meio e ele pode, tá? Eu ainda posso colocar porque me havia preparado corretamente. Agora, a formação que importa é essa aqui. Eu juntei o auxiliar no pretérito imperfeito, tá? No pretérito imperfeito do indicativo, mais o verbo principal no particípio. Isso formou o pretérito mais que perfeito composto do indicativo. Que hoje é muito mais falado do que o pretérito perfeito, o pretérito mais que perfeito simples. Quase ninguém fala estudara, comprara. A maior parte da galera fala tinha estudado, tinha comprado, tinha feito. Percebeu? Vamos adiante. Olha a próxima forma. Temos aí o chamado pretérito mais que perfeito composto do subjuntivo. Eu acho muito interessante porque esse verbo, pretérito mais que perfeito, no subjuntivo ele não existe. Na forma simples. Mas na forma composta, sim. Tá? Então, veja só. Você vai usar o verbo ter ou o verbo haver no pretérito imperfeito do subjuntivo, aquele lá que possui, né, os dois S's, e o verbo principal vai aparecer no particípio. Tá? O que ele indica? A mesma coisa que o pretérito imperfeito do subjuntivo.
Vamos analisar? Olha aqui um exemplo. Judite teria falado sobre o assunto se tivesse conhecido a verdade. Então, o verbo ter, que eu empreguei aqui, olha esses dois S's. Pretérito imperfeito do subjuntivo. Conhecido está no particípio. Então, montamos aqui essa forma e é a forma correta. Pretérito mais que perfeito composto do subjuntivo. Só para você reconhecer esse tempo composto. Próximo tipo. Vamos pegar agora um futuro. Futuro do presente composto do modo indicativo. Como é que nós vamos fazer? Vamos colocar o auxiliar ter ou haver no futuro do presente simples e o principal no particípio, tá? Ele indica, na verdade, a mesma coisa que o futuro do presente do indicativo. Olha como é que vai ficar a frase. Quando você terminar a tarefa, eu já terei feito o resumo. Olha, terei feito. O verbo ter, que está aqui, esse é o verbo auxiliar, está no futuro. Futuro do presente do indicativo. O feito está nessa forma nominal. Tá? Essa forma nominal do quê? Do particípio. Tá? Então é isso aqui, ó, essa forma, terei feito, que demonstra para nós que temos um futuro do presente composto do indicativo. Lembra dessa forma do verbo ter ou verbo haver? Já haverei feito o resumo. Depois, temos o chamado futuro do pretérito composto, tá, do indicativo. Futuro do pretérito. Antes era futuro do presente. Tá? Como é que você vai fazer? O verbo ter ou o verbo haver no futuro do pretérito simples, mais o verbo principal no particípio. E indica a mesma circunstância que o futuro do pretérito simples. Tá? Aí você vai falar assim, professor, se ele indica a mesma coisa, por que eu vou usar? Olha, isso aí eu que pergunto para você. Você que é falante da língua portuguesa, por que você não utiliza a forma faria em vez de teria feito? Certo? Por que você não faz isso? Ah, professor, porque eu estou falando e de repente surge. Pois é, justamente por esse fato de repente o falante resolver falar assim, que a gramática teve que descobrir uma maneira de classificar esses verbos. Então é por isso que existem esses tempos compostos. Não é uma invenção da gramática. A gramática inventou e agora as pessoas vão ter que usar. Não. A normatização parte da realização linguística. Então as pessoas falam, a partir de um momento que isso começa a se tornar uma coisa correta, a gramática vai buscar, né, raízes para estabelecer regras. E nesse caso, estabeleceu regra de formação de um tempo composto. Ok? Vamos adiante. Olha lá no exemplo. Marcelo teria enviado o tema se Adriano tivesse trazido as especificações. Teria enviado. Está aqui o verbo auxiliar no futuro do pretérito, certo? E o enviado no particípio. Essa aqui é a forma composta do futuro do pretérito. Perfeito? Algo bastante simples de entender. Agora, vou colocar o futuro composto do subjuntivo. Futuro do presente, que seria, né, do subjuntivo. Subjuntivo é aquela que dá a ideia de hipótese. Como fazer? Nós vamos usar o verbo ter, ou verbo haver, no futuro do subjuntivo, e o verbo principal no particípio. Veja só. Quando eu tiver terminado o resumo, lerei tudo novamente. Então, analisando aqui, esse tiver, olha só, o que é isso? É o futuro do subjuntivo. É só você observar esse quando aqui, ó. Quando eu tiver. Quando tu tiveres, quando ele tiver, tivermos, tiverdes, tá? Fica na cara que é um futuro do subjuntivo. E esse terminado é uma forma do particípio. Como nós temos aqui essas duas formas, o futuro do subjuntivo e o particípio, então nós conseguimos perceber aqui, sem grandes problemas, de um jeito bem simples, esse chamado futuro composto. Tá ok? Tá vendo aí quais são os tempos compostos? Na verdade é uma coisa bem simples de fazer. Aí exige de você aquela atenção especial, exige aquele cuidado, aquele carinho com essas formas verbais. Muito bem. Agora, eu finalizei a parte relacionada aos tempos compostos. Essa parte de tempo composto é uma parte fundamental para você entender
o que virá adiante. O que é que virá adiante, professor? A parte de correlação de tempos e modos verbais. Como é que você emprega esses tempos e modos verbais quando estão em uma mesma frase? Você vai ver que muitas frases vão ficar semelhantes a isso que nós estudamos, porque essas correlações são correlações necessárias. Uma correlação de uma forma simples, com uma forma composta, de um presente com outro presente, de um pretérito com outro pretérito, tá? Isso pode cair na prova. O cara cobra de você: assinale a sentença em que as formas verbais estão corretamente correlacionadas. Perfeito? Vamos começar o nosso estudo então? Acompanha aí comigo. Nós temos correlação de tempos e modos verbais. Essa correlação serve para manter a noção de coerência. Tá? Como assim de coerência? De coerência daquilo que é escrito. Para não parecer que você praticou uma ação simultaneamente a outra, tá? Para não parecer que você praticou uma ação incorreta ali, que não demonstra a noção de sentido. Na verdade, a correlação tem a ver com a lógica. Com a lógica do tempo na frase. Veja bem, quais são as formas correlatas? Vamos começar aqui. Você vai correlacionar o presente do indicativo, só vou trocar minha caneta. Ó, você vai correlacionar o presente do indicativo com o presente do subjuntivo. Isso vai ter que aparecer numa frase. Por exemplo, necessito de que o aluno traga o exame. Vamos analisar aqui, ó. Necessito está no presente. Tá aqui, ó. Necessito de que o aluno traga o exame. Olha só, esse presente do necessito é o quê? É o presente simples do indicativo, tá? Esse traga que está aqui, esse verbo trazer, é o quê? Analisando de um jeito bem simples. Que ele traga presente do subjuntivo. Então relacionamos a forma necessito com a forma traga. Essa é a primeira correlação de tempos e modos, a primeira correlação correta. Certo? Se você tiver que aplicar isso numa frase, já está sabendo como é que vai ser. Segunda correlação. Vamos correlacionar aqui o pretérito perfeito do indicativo com o pretérito imperfeito do subjuntivo. Veja bem, pretérito perfeito, é pretérito com pretérito imperfeito. Ó, é perfeito do indicativo com imperfeito do subjuntivo. Nossa, professor, quanto detalhe. Veja aqui, ó. Pedi. Pedi para que minha mãe fizesse um bolo. O verbo pedir está no pretérito perfeito, ação já finalizada. Pretérito perfeito indicativo. Para que minha mãe fizesse um bolo. Esse aqui é o desejo, então, a hipótese. Esse é o pretérito imperfeito, tá? Do que? Do subjuntivo. Olha a característica com esses dois S aqui no meio. Tá? Então essa é uma correlação que você deve observar com cautela. Mas é simples, né? Eu falo para você, pretérito com pretérito você só analisa perfeito com imperfeito do indicativo com subjuntivo. Vamos pegar outro caso aqui, ó. Nós temos lá presente do indicativo com o pretérito perfeito composto do subjuntivo. Meu Deus do céu, professor, que loucura. Então vamos lá. Presente do indicativo e o pretérito perfeito composto. Veja, torço, presente, para que minha amiga tenha realizado. Então, ó, esse tenha está no quê? Está no subjuntivo. Analisando a formação, esse subjuntivo com esse particípio forma um tempo composto chamado de pretérito perfeito composto do subjuntivo. Tá? Meu Deus, quanto nome! Pois é, isso aqui acontece porque o estudo dessas formas é um estudo bastante interessante. Dá um pouquinho de trabalho até você memorizar esses nomes. Tá? Vamos pensar aqui, ó. Eu estou falando de coisas que nós utilizamos na língua. Torço, presente. E daí a correlação é para que tenha realizado. Professor, isso numa prova ficaria como? Se a questão estivesse errada. Torço para que minha amiga tivesse realizado. Não, porque se fosse torço para que minha amiga tivesse realizado, seria torci para que ela tivesse realizado. Aí seria o pretérito perfeito do indicativo mais o pretérito imperfeito do subjuntivo. Certo? Ou o pretérito
perfeito mais a forma composta, tá? Do pretérito perfeito do subjuntivo. Então, cuidado na hora de observar esse tipo de sentença. Torci para que tivesse feito. Tá? Muda, é uma correlação. Uma forma verbal depende da outra para manter a lógica. Vamos pegar a próxima aí? Veja só. Pretérito perfeito do indicativo mais pretérito mais que perfeito do indicativo. Por quê? Porque esse caso aqui é o caso da lógica temporal. Como assim, professor? Vai explicar? Vou. Ó, passou no concurso de tanto que estudara. Não entendi. Por quê? O passou está aqui no pretérito perfeito, é uma ação finalizada. O estudara, pretérito mais que perfeito. Essa é uma ação finalizada anterior a outra ação finalizada. Ou seja, ele estudou, tá, antes de passar no concurso. Então, primeiro acabou essa ação, depois essa ação aqui acabou. É por isso que nós temos essa correlação. Se eu disser, passou no concurso de tanto que estudou, eu estou criando, sei lá, uma linha, um vórtex temporal, porque daí a pessoa passaria e estudaria no mesmo tempo, tá? Não dá, eu tenho que observar essa que é uma correlação necessária, tá? Uma correlação para manter a lógica. Eu comprei a casa porque ganhei dinheiro. Não, comprei a casa porque ganhara, tá? Professor, mas não dá para falar tinha ganhado? Sim, é isso que eu demonstrei para você antes. Comprei a casa porque eu tinha ganhado. Esse é o pretérito mais que perfeito composto. Tá? O simples fica essa forma ganhar, mas são correlações possíveis na língua. Beleza? Veja, futuro do pretérito do indicativo, tá? Futuro do pretérito, aquela forma que tem o R-I-A, uria, e o mais que perfeito composto do subjuntivo. Veja só, gostaria de que ele tivesse falado a verdade. Então, olha, nessa forma, gostaria. O que é que nós temos aqui? Temos o futuro do pretérito. Beleza? Futuro do pretérito. Tivesse falado, olha o tivesse aqui com esses dois S's formando o mais que perfeito composto do subjuntivo junto com esse verbo no particípio. Tá ok? Próximo. Temos aqui o futuro do subjuntivo, a próxima correlação. O futuro do subjuntivo mais futuro do presente do indicativo. Se não houver paralisação, esse aqui é o futuro do subjuntivo. Tá? Se não houver paralisação, tudo correrá bem. Então, olha aqui, é como se fosse uma noção de condicional para a resposta. Né? Se tudo houver, esse é o nosso futuro do subjuntivo e o futuro do indicativo. E esse aqui é o futuro do presente simples. Tá? Tudo ocorrerá bem. Perfeito? Olha o próximo caso ali agora. Vamos pegar aqui. Pretérito imperfeito do subjuntivo, tá? E futuro do pretérito do indicativo. Imperfeito do subjuntivo, ó, com os dois S's. Se você lesse o livro, certamente saberia as respostas. É praticamente aquilo que eu coloquei antes. Tá? É essa correlação necessária. Lesse, saberia. Aqui eu tinha gostaria e aqui eu tivesse falado, que deu uma forma composta. Estou trabalhando com duas formas simples aqui. Tá? Esse aqui é o pretérito imperfeito do subjuntivo e esse o futuro do pretérito do indicativo. Muito bem? Essas são mais algumas das correlações de tempos e modos verbais que nós estudamos. Vai com tranquilidade, vai correlação por correlação, para você não se desesperar. Afinal de contas, tem que conseguir perceber a formação desses elementos. E a partir dessa formação, beleza. Aí você vai conseguir identificar quais são os verbos, quais são os tempos e como eles estão se unindo. Aí, quando você conseguir identificar como eles se unem, veja a correlação. O tempo, como o tempo está distribuído ali. Vamos ver aqui as últimas correlações. Olha só. Pretérito mais que perfeito composto do subjuntivo. Ó, mais que perfeito composto do subjuntivo. E futuro do pretérito composto do indicativo. Veja.
Se a Lana tivesse feito sua inscrição, tivesse, os dois S aqui, e o particípio. Isso aqui é o pretérito mais que perfeito na forma composta do subjuntivo. A banca teria aceitado o recurso. Esse é o futuro do pretérito composto. Olha aqui o verbo no futuro do pretérito do indicativo, mais o particípio aqui, tá? Então essa forma está corretíssima, sem problemas. Aqui você tem o futuro do pretérito composto do indicativo. Mais uma correlação, quase finalizando. Fica tranquilo aí, hein? Futuro do subjuntivo, tá? Futuro do subjuntivo mais futuro do presente do indicativo. No dia em que ele trouxer o presente, eu sossegarei. Então o que é que nós temos aqui? Futuro do subjuntivo e aqui o futuro do presente simples do modo indicativo. No dia em que ele trouxer, sossegarei, falarei, ficarei, tá? Então, veja essa correlação. E a última correlação que nós temos aqui, antes de fechar essa parte, futuro do subjuntivo mais futuro do presente composto do indicativo. Quando você falar a verdade, tá aqui o futuro do subjuntivo, tá? Futuro do subjuntivo. O mundo terá acabado. Como é que você sabe que esse é um futuro do presente composto? Porque você tem aqui o verbo ter, tá? No futuro do presente simples, do indicativo, né? Futuro do presente do indicativo, mais essa forma do verbo principal aqui, o acabar, no futuro do quê? No particípio, tá? No particípio. O que eu quero que você entenda é o seguinte: que verbo aqui está no futuro do presente composto indicativo? É o verbo acabar, tá? Talvez você não tenha conseguido sacar isso, mas o que nós estamos estudando é a forma composta de um verbo. Quando eu digo terá acabado, eu uso essa forma para dizer que o verbo acabar está conjugado no futuro do presente composto do indicativo. Em vez de falar acabará, terá acabado. Eu jogo o verbo que é conjugado, tá? Eu jogo para o particípio e o auxiliar recebe a variação de tempo e modo. Então, cuidado, porque nós não estamos falando do verbo ter ou do verbo haver. O verbo ter ou o verbo haver são meros auxiliares, tá? Eles são meros auxiliares para formar essas construções com os tempos compostos. Maravilha? Agora sim você pode respirar mais tranquilo, agora pode respirar mais aliviado, porque finalmente nós acabamos a morfologia. Pelo menos acabamos a parte da morfologia que fala sobre classificação. Então a morfologia classificatória foi. Essa parte nós encerramos. Daqui para frente nós vamos fazer o quê? Vamos estudar sintaxe. Tá? Você tem que estudar sintaxe daqui para frente, as demais matérias. Mas o que eu quero que você saiba é morfologia classificatória, vamos encerrar aqui. Ok? Tome uma água agora, respire fundo, se for necessário, reveja toda a morfologia para depois prosseguir nos conteúdos. Maravilha? Continue estudando, força guerreiro!